Diga aí, meus colegas de leitura, quem é vivo sempre aparecem. Sejam muito bem-vindos ao Tábua Rasa. Estou de volta novamente para falar sobre o livro do mês de abril. Não apareceu no mês de abril, nem no início do mês de maio, mas está aparecendo agora como sem falta, porque tem muitas considerações para fazer a respeito. A primeira delas é que, como vocês já sabem, alguns de vocês já devem ter visto, eu fiz uma publicação a respeito no Instagram, do canal, aqui está o Instagram, e nele eu falo um pouquinho assim sobre como foi, afinal de contas, ter pego um livro que tinha características similares a outro, mas ter travado em um, ter conseguido ler o outro com tanta facilidade. O livro em questão que eu estou falando, primeiro, foi o Moby Dick, que tem características similares com os de A Hora do Vampiro, e eu simplesmente não consegui sair do lugar com o primeiro, mas li desenfreadamente o segundo. E sobre o que fala, então, A Hora do Vampiro? Primeiro eu quero falar desse título. Não gostei do título. Apesar de em um determinado momento da história fazer algum sentido, passa-se uma sensação de que não era bem por aí, sabe? Então, o nome original do livro é Salem's Lot, ou, numa tradução bem literal, seria como se fosse Espaço de Salem. E a origem desse nome é bastante engraçada, mas não tem nada de engraçado na história. E quando eu li com a ideia de que o nome era esse, Salem's Lot. Porque quando eu ficava com a ideia de Hora do Vampiro, ficava um pouco difícil. Então, qual era a ideia aqui? Salem's Lot, ou A Hora do Vampiro, conta a história de um jovem escritor que já está indo aí para o seu terceiro, quarto livro, e ele quer escrever sobre uma casa que tem lá um casarão nessa cidade chamada Casa Marston. Nessa Casa Marston, um cara muito rico, junto com a sua esposa, moraram lá, e ela ficou muito famosa porque um belo dia o cara foi entregar uma correspondência lá e encontrou os dois mortos, um deles inclusive enforcado em uma viga na casa com uma corda no pescoço, e a mulher morta com um tiro de espingarda. Então isso aconteceu muitas décadas anteriores à história em si, a história que acontece à Hora do Vampiro, e em um desafio junto com os colegas, quando ainda eram crianças, para provar quem é e quem não é macho, quem é homem, quem é corajoso, o protagonista foi nessa casa, foi no quarto em que o dono da casa havia se enforcado décadas atrás, e quando ele abriu a porta, o cadáver estava lá, pendurado pelo pescoço, com a cara toda verde, a língua de fora e tudo mais, e ele aparentemente estava vivo. Isso foi uma alucinação do protagonista. Desde então, isso causou uma certa repercussão na vida dele, e ele deseja escrever sobre essa casa. Ele queria alugá-la, mas a casa já havia sido alugada por uma outra pessoa. Então, o que acontece? Ele passa a morar em uma pensão lá na cidade, lembrando que Salem's Lot é uma cidade de interior, uma cidade pequena em que todo mundo se conhece. Então, tem a escola, tem as casas, tem a fábrica, as lojas, todo mundo se conhece. Aquela situação bem clássica da cidade do interior. E ele começa a se relacionar com uma garota lá, jovem, começa a ter um certo relacionamento com ela, começa a se aproximar de algumas pessoas, tem um certo contato. Ele que viveu durante 4 anos nessa cidade, na infância dele, depois foi embora, e começa a escrever sobre essas coisas. Sendo que começa a sofrer um certo preconceito, e nesse meio tempo vai se descobrindo o que está acontecendo, que começam a acontecer coisas estranhas na cidade. Por quê? O nome não é A Hora do Vampiro à toa, afinal de contas, porque aparece um vampiro lá, um vampiro ancestral, muito velho, e ele começa a transformar as pessoas da cidade em vampiros, e
diversas coisas começam a acontecer. E aí, se eu entrar em maiores detalhes, eu vou estar praticamente contando, eu vou estar dando spoilers muito grandes. Eu precisava falar sobre esse vampiro, que ele começava a transformar as pessoas, porque, afinal de contas, o nome não é A Hora do Vampiro à toa. Quais são as minhas considerações a respeito desse livro? A primeira delas é que o título original, Salem Slot, tem muito mais a ver. Porque a história não é exatamente sobre o vampiro. E a história não é exatamente sobre o protagonista, ou os protagonistas, que são mais de um. A história é sobre a cidade. Por mais estranho ou incrível que isso possa parecer, a história é sobre ela. Então, fala-se, dá-se ênfase a personagens diversos, em ambientes diversos, em momentos distintos, falando da vida deles e como uma influencia na vida do outro, ou até mesmo no funcionamento da cidade. Mesmo quando os personagens saem da cidade para fazer alguma coisa que diga respeito a esse vampiro, ou que diga respeito ao que está acontecendo na cidade, sempre se tem a ver com a cidade, Salem's Lot, que é, a propósito, uma contração de Jerusalem's Lot. Então, mas o nome da cidade é esse. Então, tem a ver com a Casa Marston, tem a ver com o que aconteceu lá, tem a ver com a história mística da cidade, tem a ver com as pessoas que moram lá e tem a ver com um novo morador que aparece lá e abre uma loja de antiguidades extremamente cara, que praticamente nenhum morador de lá pode comprar, mas ele trata todo mundo muito bem, porque são duas pessoas, é um cara vivo e o outro lá que aparentemente não está tão vivo assim. Eu gostei muito da história. O início dela é bem... E é aqui onde entra a similaridade com Moby Dick. Moby Dick é um livro que ele passa dezenas de páginas falando de coisas irrelevantes para a história, ao meu ver, para que depois de mais de uma centena de páginas ele comece a encostar no tema central, no personagem que tem a ver com o tema central. Então, aqui em Salem's Lot, em A Hora do Vampiro, ele passa diversas páginas contextualizando a cidade, apresentando a cidade pra gente, dando essa contextualização para ele começar a história em si. Qual é a grande diferença entre, já que aí existe essa similaridade entre A Hora do Vampiro e Moby Dick? Quando eu pensava em A Hora do Vampiro sob esse título, e aqui entra uma característica muito pessoal. Quando eu entrava na Hora do Vampiro sob esse título, eu lendo, imaginando ele sob esse título, o livro tornava-se enfadonho. Agora, quando eu pensava, o livro é sobre a cidade, tudo adquiria uma nova perspectiva. Eu via o livro sob uma nova perspectiva e a história necessariamente se apresentava sob outra perspectiva. Então, aquelas informações que eu estava lendo não tinham essa conotação inútil. Elas têm uma conotação de embasamento. Não é como, e aqui eu novamente tenho que fazer esse comparativo com o Moby Dick, não é como o Moby Dick que tem várias informações necessariamente inúteis, que não tem nada ou quase nada a ver com a baleia em questão, que é a Moby Dick, e não tem nada ou pouco a ver com o capitão lá que vai partir nessa caçada desenfreada para pegar a baleia que levou a perna dele. Então é isso. Essas são as minhas observações sobre o livro. Eu gostei muito. Depois que a história engata, eu comecei a ver várias referências a filmes que eu vi e, cabe salientar, não é que o livro tenha se baseado nos filmes. É muito pelo contrário. É muito provável que esses filmes tenham se baseado nesse livro ou em histórias que se basearam nele, porque acontece uma série de eventos, uma série de acontecimentos que dizem respeito diretamente a filmes clássicos de terror que passavam na televisão. Então, é porque eu não posso entrar em muitos detalhes, mas uma cidade que começa com um funcionamento padrão
e começa a se deteriorar, se deteriorar, se deteriorar, até que o elemento principal da história não é mais a cidade, e sim o terror que está tomando conta dela. Então, quer dizer, existe um desequilíbrio durante essa história que faz com que aquele terror se torne opressivo, se torne constante, tá entendendo? E o final... Bom, Stephen King já é uma figura meio que carimbada das histórias de Stephen King. Os finais não são exatamente finais felizes, não são aquelas coisas assim, acabou tudo bem, acabou tudo ok. Não está tudo ok. Teve um final chave, interessante, pertinente, mas vocês têm que ler para entender o que eu estou falando, porque eu não vou spoiler. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, compartilhe para espalhar a palavra do vampiro. E obrigado por ter visto até aqui. Boas leituras e até os próximos vídeos.